vai gravar. Hoje a gente vai estudar o primeiro artigo do livro Shamati, né? Na aula passada a gente fez uma introdução ao assunto da Kabbalah mesmo, introduzindo a sabedoria da Kabbalah. E assim, tem muito. Eu dei umas dicas de vocês lerem os artigos do Baruch HaSulam, porque vale muito a pena. Há um tempo atrás eu estava fazendo algumas traduções dos artigos e dos textos do Baruch HaSulam, porque quase não tinha em português, né, alguns. Os principais tinham em português, mas tinham muitos que só tinha no máximo em inglês. Aí eu tava pegando e fazendo tipo apostilas, imprimindo e botando aqui o texto em português. Aí bastante conteúdo, tem até muita coisa guardada dos conteúdos do Baruch HaSulam que a gente pode estudar mais pra frente. Tem muitos artigos muito bons. Hoje a gente vai focar em Não Há Ninguém Além Dele, que é o artigo que abre o livro do Shamati. E é, pra mim, assim, um dos mais importantes de todo o livro. Vamos começar logo para ver se a gente consegue terminar. Começa assim o texto. Está escrito, não há ninguém além dele, não há ninguém além do Criador. O que significa que não há nenhum poder no mundo capaz de fazer alguma coisa contra a sua vontade. E se o homem vê que há coisas neste mundo que neguem o domínio do alto, é porque ele quer assim. E considera-se uma correção, chamada a esquerda rejeita e a direita acrescenta, significando que aquilo que o lado esquerdo rejeita é considerado uma correção. Isso significa que há coisas no mundo que, por princípio, estão destinadas a desviar a pessoa do caminho correto e pelas quais é rejeitada pela santidade. O benefício dessas rejeições é que, através delas, a pessoa recebe a real necessidade e um completo desejo pela ajuda do Criador, pois vê que de outra forma está perdida. Não apenas ela não progride em seu trabalho, como ainda vê que regride, e que lhe falta força para sequer observar a Torá e as mitzvot, os mandamentos. Mesmo em Lo Lishma, não em seu nome, porque somente se superar genuinamente todos os obstáculos acima da razão, ela pode observar a Torá e mitzvot. Mas nem sempre ela tem a força para ir acima da razão, porque, se ocorresse ao contrário, Deus proíba, ela seria forçada a se desviar do caminho do Criador, mesmo de Lo Lishma. E aquele que sempre sentiu que o fragmento é maior do que o total, ou seja, que há mais descidas que ascensões, e vê e não vê que há uma finalidade para esses estados, e permanecerá eternamente fora da santidade, pois vê que é difícil para si observar até mesmo uma insignificância, se não agir acima da razão. Mas nem sempre é capaz de agir assim. E qual será o fim de tudo isso? Aqui já é bom a gente fazer uma explicação do que é Lishma e Lo Lishma. O que isso significa? Lo Lishma, não em seu nome, significa que você tenta cumprir a Torá e as mitzvot, você tenta cumprir os mandamentos, os preceitos, não por amor ao Criador, por você querer doar genuinamente ao Criador. Mas você está fazendo aquele ato, aquela boa ação, para receber uma recompensa. Você não está fazendo em nome do Criador, por amor a Ele, mas você está fazendo esse ato porque você quer um benefício, ou seja, você quer uma moeda de troca. Deixa eu aceitar aqui para o Ian entrar. Shalom, Ian.
Shalom, Xavier. Tudo bom, pessoal? Tudo bem? Agradecido. E aí, como você tem estado? Tudo bem? A gente está aqui iniciando Não Há Ninguém Além Dele. A leitura é o primeiro artigo aqui do Shamati. Aí a gente tá começando aqui agora, explicando sobre Lishma e Lolishma. O Lolishma, que significa não em seu nome, é porque você faz um ato querendo uma recompensa. Você não faz em nome do Criador em si. Você não faz por amor ao Criador, por querer chegar à similaridade de forma com Ele. Você ser um doador sem querer em troca. O Lolishma é como se fosse uma moeda de troca. Você faz um ato bom, mas você só faz esse ato bom porque você espera uma recompensa ao final desse ato. Então você não faz em nome do Criador, você faz, na verdade, em seu próprio nome. Então você está agindo ainda dentro da sua natureza, você está agindo dentro da razão, porque a razão ela funciona dessa forma. Se você faz um ato que não lhe traz nenhum benefício, dentro da razão humana, isso aí é um ato infundado, não tem um motivo, não tem uma motivação, porque aquilo não vai trazer uma recompensa para você. Então, agindo dentro da razão, dentro de Lolishma e não o seu nome, você está agindo do modo natural, pelo seu próprio ego. Você não está entrando em similaridade de forma com as qualidades do Criador ainda. Então é por isso que Baal Hassan ele diz em alguns artigos que existem dois tipos de fé, que é a fé que ela ainda está dentro da razão, que seria a fé da sua forma geral, a fé do povo, é o caminho do povo, que você cresce e é educado dessa forma, ou seja, tudo que você faz você vai ter alguma recompensa. Por exemplo, faço um bom ato para ajudar uma pessoa necessitada. Então, a promessa que traz essa mitzvah é o Criador me ajudar. Então, eu ajudo o próximo, ajudo o outro, pela recompensa que é prometida pela Torá. Então, esse seria o ato e a recompensa dentro da sua forma natural, dentro da razão e dentro do caminho público, do caminho geral. E Lishma, que significa em seu nome, seria os atos de uma pessoa que já estão acima do caminho natural, ou seja, está acima da razão, porque agindo somente pelo Criador e as criaturas, e não por si mesmo, não fazendo um ato pela recompensa em si, mas fazendo a mitzvah para o Criador, em nome dele, aí já seria acima da razão, porque a razão é, já não sustenta esse ato, já não sustenta você fazer um ato não pensando mais em si mesmo. Então você está indo acima da razão para cumprir a mitzvah pelo Criador. Isso seria doar ao Criador. É claro que o Criador, como sendo completo, infinito, já não precisando de nada, nós nos unimos a Ele em similaridade de forma, doando às criaturas, doando a sua criação. E as pessoas que estão à nossa volta, um amigo, um colega, um desconhecido, seja lá qual for, pensar na pessoa do outro lado do mundo, se preocupar. Nem sempre você pode ajudar com coisas materiais, mas levantar o ânimo da pessoa também, você ajudar, você doar a ela, você levantar uma pessoa, o ânimo dela, a alma dela, o espírito. Você fazendo isso, você está fazendo um ato bom, você está fazendo uma mitzvah.
Então nem sempre é só com coisas materiais. Mesmo que você não tenha o que doar materialmente, quando você doa um conselho, uma ajuda, um ombro amigo, você tenta animar a pessoa a sair daquela situação, você está fazendo a mitzvah. E quando você faz essa mitzvah com a intenção de doar ao Criador, de fazer o bem às criaturas, e não pensando só em si mesmo, aí sim você está fazendo esse ato em Lishma, em nome do Criador. Então esse significa o que ele falou aqui. Lo Lishma, que é o caminho inicial, que é o caminho do povo, o caminho aberto. E de Lo Lishma, você chega a Lishma, como os sábios dizem. De Lo Lishma a Lishma. Ou seja, você começa com o caminho público, você não começa num estado perfeito. Você não começa como um tzadik completo. Você começa como uma pessoa comum, lutando ali pelo seu caminho espiritual. Aí você, como na aula passada a gente viu, você adquire o ponto no coração, que é o caminho da espiritualidade, é o caminho inicial da Kabbalah em si, da espiritualidade, que é como uma pequena célula, que essa célula vai se desenvolvendo, essa espiritualidade, até você chegar a um Partsuf, a uma alma completa. Essa alma completa de 5 níveis, aí já você vai ter já uma conexão direta com o Criador. Então você reconstrói as 10 Sefirot, a árvore da vida. Então isso é chamado também de um ato de baixo para cima. Porque os atos do Criador, eles são chamados dos atos da luz que vem do alto a baixo. Então ela vem de Keter a Malhut. E os nossos atos, nós seres humanos, eles vêm de Malhut a Keter. Ou seja, é um caminho inverso. E esse caminho inverso nós construímos esse Partsuf, que significa uma personificação, significa literalmente a anatomia da alma, todas as configurações da alma completa. E começa com um ponto no coração, uma pequena célulazinha. Esse ponto no coração, ele inicia quando a gente começa a descobrir esses segredos que estão escritos aqui nesses livros de Kabbalah, através das reuniões, dos estudos, da gente pensando no próximo, pensando em construir algo juntos, pensando em corrigir, trazer o Tikkun à alma de Adon Harishon. Isso começa a formar o pequeno ponto no coração. Esse ponto no coração, ele rompe uma barreira, que a gente falou na aula passada, que você começa a sentir realmente o desejo e a intenção realmente espirituais, que estão acima desse mundo de Olam Hazeh. Aí já é uma espécie de desejo, segundo os cabalistas que sentiram isso, adentraram nesses estados espirituais. Eles contam a gente que é um tipo de desejo, uma satisfação, um prazer, que ele é ilimitado. É você sentir um só com a força criadora, com o Criador, com o infinito, com o Ensof. Então é uma sensação, um prazer totalmente diferente de tudo que existe nesse mundo, de todos os tipos de prazeres que existem no mundo de Olam Hazeh, este mundo, o mundo material. Continuando o artigo, deixa eu ver aqui. E aquele que sempre sentiu que o fragmento é maior do que o total, ou seja, que há mais descidas que ascensões, e não vê que há uma finalidade para esses estados, e permanecerá eternamente fora da santidade, pois vê que é difícil para si observar mesmo uma insignificância, se não agir acima da razão, mas nem sempre é capaz de agir assim. E qual será o fim de tudo isso? Então, a pessoa entende que ninguém pode ajudá-la a não ser o próprio Criador,
Isso faz com que ela dirija um pedido sincero ao Criador para que abra seus olhos e coração e que verdadeiramente a aproxime da eterna adesão a Deus. Ela compreende então que todas as rejeições que ela experimentou vieram do Criador. Isso significa que não foi porque ela estava em falta ou porque era capaz de superar, ao invés, porque estas pessoas que querem verdadeiramente se aproximar do Criador e assim não se contentam com pouco, ou seja, permanecem como crianças insensatas, recebem a ajuda do alto, para que ela não seja capaz de dizer que graças a Deus eu tenho Torá e Mitzvot e boas ações, e o que mais eu poderia pedir? E só se essa pessoa tiver um verdadeiro desejo, ela receberá a ajuda do alto. E lhe serão mostradas constantemente suas falhas no estado presente. Isto é, lhe são enviados pensamentos e opiniões que trabalham contra o trabalho. Isto é, para que ela veja que não está unificada com o Senhor. E quanto mais ela supera, mais percebe o quão longe da santidade se encontra do que os outros, que sentem que são um com o Criador. Então a pessoa, ela está nesse estado onde ela não sente o Criador, ela está em Lolishma, todos os atos dela são para ela mesma, e acontecem coisas assim na vida dela que ela acha que não tem solução, situações difíceis, problemas atrás de problemas, e ela vê que ela não consegue se conectar com o Criador, ela não vê uma solução para isso, ela tem uma sensação que ela está perdida, que o Criador não olha por ela, que ela não tem conexão nenhuma, não tem relação nenhuma com a santidade. Então ela se encontra nesse estado que é chamado de um fundo do poço, onde ela está num estado tão baixo que ela não sente a providência divina. E ela sente... Se ela sente algum tipo de providência, é uma coisa negativa. Então ela sente que não há salvação. Então ela não tem escolha a não ser pedir ao Criador algum tipo de ajuda. Já que eu estou nesse estado que eu não vejo mais solução, eu não vejo mais saída. Então esse pedido é o mais sincero de todos. É quando ela realmente lança uma tefilá para o alto, ela lança um pedido, uma oração ao alto, e essa oração ela chega ao Criador, e o Criador ele começa a jogar essa luz que é chamada de Ormakif, que é uma luz que brilha de longe, que ela começa a pressionar o vaso, a pressionar a pessoa. Quando ela não tem percepção nenhuma do Criador, que ela está nesse estado, ela vê isso como dificuldades e problemas. A vida dela não vai bem, então essa pressão que essa luz faz, essa pressão do Criador, ela sente como as coisas da vida que trazem dificuldade. Mas sem a dificuldade na vida, sem os obstáculos para a pessoa se desenvolver, não há desenvolvimento. Não há um estado de desenvolvimento. Por quê? Porque se uma pessoa ela fica num estado e ela se contenta com isso, ela não se sente incomodada, como que ela vai evoluir? Como que ela vai se desenvolver? Isso vale para tudo. Espiritualmente, também é assim a vida espiritual. Se a pessoa está num estado muito tranquilo, ela não sente nenhuma dificuldade, então ela, como ele diz aqui, ela tem que permanecer como uma criança insensata, ou seja, ela tem que permanecer com um estado de inquietação em relação ao seu estado atual. Ou seja, eu não me contento com o nível que eu estou nesse momento. Eu não me contento com a percepção que eu tenho do Criador nesse instante. Eu não me contento com o tipo de vida que eu estou tendo agora, com meu caminho espiritual, meu estado espiritual. Então eu permaneço como uma criança insensata. Aí quando eu vejo que não tem mais
não tem mais não tem mais força, não tem mais escapatória, então eu grito ao Criador, eu clamo a Ele, e essa é a oração mais sincera que tem. Porque aí, essa luz, chamada de Makif, que ela vem em forma de uma providência de várias coisas que são obstáculos, dificuldades na vida. Então o Criador abre os olhos da pessoa e ela começa a perceber que todas essas coisas que ela passou realmente foram parte da providência divina para ela se desenvolver e ela ir para um estado espiritual muito maior do que ela estava anteriormente. Então é como os níveis espirituais, eles são como montanhas russas. Então a pessoa ela está lá no fundo do poço. Se ela realmente trabalhar e ela tem o potencial para aclamar o Criador e ter essa percepção, o Criador envia a luz dele, a luz de Hormá, e essa luz de Hormá ela corrige a alma da pessoa, ela corrige a percepção de mundo da pessoa. Então a pessoa vê que todas essas dificuldades, tudo que ela passou, foi para o bem. Então ela começa a enxergar a providência divina de uma forma diferente. Ela vê que não há nada além do Criador, não há ninguém além dele. Então essa percepção, esse estado que é chamado não há ninguém além dele, ela vê que não existe mal no mundo, porque tudo vem do Criador. Então o Criador, ele cria a luz, ele forma todas as coisas. Então ele cria a luz, ele forma a escuridão, ele traz uma coisa que nada mais do que uma ocultação da sua luz, que também serve a um bem. Ou seja, quando o Criador ele se oculta e a pessoa está nesse estado que a gente mencionou, ela ganha um potencial e uma força para atingir um estado espiritual muito maior do que se ela estivesse no estado de inércia, se ela não houvesse movimento. Então, se uma pessoa ela permanece assim, ela está no estado como ele menciona aqui, ela recebe algum tipo de bem, um pouquinho de luz, então ela se contenta com isso. Graças a Deus eu tenho Torá, Mitzvot e boas ações. Então ela já está estagnada, ela já está novamente na inércia. Então não há mais movimento. E sem o movimento não há o potencial para novas elevações, novos níveis. Então por isso que o Criador constantemente ele envia dificuldades, ele se oculta, a providência divina age muitas vezes contra a nossa vontade. Nós queremos X e acontece Y. Então muitas vezes nós ficamos assim chateados, tristes, porque as coisas não acontecem como nós esperamos. E muitas vezes não acontecem como nós imaginamos que ia acontecer. Às vezes acontece de uma forma totalmente diferente e a gente fica chateado, triste, reclama com o Criador, por que tal coisa aconteceu comigo, o que eu fiz para merecer isso. Mas esse é um entendimento da providência divina, onde ela enxerga ainda a dualidade da vida. Ela enxerga que existe duas forças aí. A força do Criador, que é a força do bem, a força de doação, e existe uma força do mal, que é uma força oposta ao Criador, que é essa força do mal que traz para ela todas essas dificuldades, esses infortúnios. Então ela ainda está nesse estado de dualidade, ela enxerga as coisas como duas forças que sempre lutam. Então ela não está no estado ainda de não há ninguém além do Criador. E a partir do momento que ela continua agindo como uma criança insensata e ela pede ao Criador que lhe dê ajuda, lhe dê respostas, ela clama sinceramente ao Criador, aí o Criador sim, ele começa a enviar a sua luz, e essa luz vai corrigindo o vaso, a alma dela, e ela vai percebendo que não há nada além dele, que tudo que ela passou, todos os maus e bens, todas as dificuldades e infortúnios, alegrias e tristezas,
tudo isso vieram de uma única fonte. E a única fonte que existe realmente é o Criador, é o infinito, é o Ein Sof. Então ela chega numa percepção que está acima da dualidade do mundo de Asiá, onde as coisas são contrárias, existem esses contrastes, o bem e o mal, existe a justiça e a injustiça. Então existem as pessoas boas e as pessoas más, os santos e pecadores. Então essa pessoa ela chega num nível de entendimento acima disso. E ela começa a ver que não existe nada. A única coisa que existe realmente de fato é o Criador. E todos nós, criação, somos o desejo do Criador de fazer o bem às criaturas. Então nós fomos formados de um desejo de fazer o bem, o desejo de doar. Então realmente o único que tem existência própria, e ele assim, está acima de tudo, até do conceito de existência. Ele está acima até de tudo que nós compreendemos, é realmente esse Ein Sof, esse infinito. Então ela começa a perceber realmente que, primeiro, todas as dificuldades que ela teve, todos os infortúnios que aconteceram com ela, foram para o bem dela e foi para o desenvolvimento da sua alma. E se não fosse todos esses estados aí que ela passou, ela não teria o potencial de chegar ao nível de realmente se conectar ao Criador. Porque nós não somos objetos, nós não somos seres criados prontos, criados com um modelo ali pronto, um ideal. Não, nós somos seres que passamos por todo quanto é tipo de situação, de etapas da vida, que fazem parte do nosso crescimento. Isso em tudo, da vida cotidiana, da vida material, no trabalho, em tudo, na vida social, na espiritualidade é assim também. Na espiritualidade a gente vê que se não houver lutas, assim, se não houver ocultações, se as Sefirot elas não tiverem aquelas cortinas que tampam a luz divina, que diminuem a luz divina, e nós não lutarmos para subir esses mundos, para cada vez ter uma percepção maior do Criador e se conectar com Ele, a gente não vai sair do lugar e não vai se desenvolver, vai continuar um pequeno embrião e não vai desenvolver nossa alma. Então tudo está na base do trabalho, no trabalho humano. E por que o Criador ele cria o ser humano com a necessidade e o potencial para fazer esse trabalho? Para sofrer tantas dificuldades na vida, para sofrer decepções, infortúnios. Porque o Criador ele não quer que o ser humano ele coma o pão da vergonha. O Criador quer que sim, o ser humano ele trabalhe corporeamente, materialmente e espiritualmente para trazer mérito de você trabalhar, e com esse mérito você não come o pão da vergonha. Então, claro, a um certo nível muito elevado, você começa a enxergar que tudo foi o Criador, que Ele te enviou um monte de coisas, um monte de situações, e se Ele não te enviasse isso, você não faria esses atos, você não sairia, você não cresceria, você não se desenvolveria. Mas o Criador, Ele dá a nosso tipo de percepção para que nós, assim, tenhamos a força de trabalhar em prol do Criador. Primeiro nós começamos trabalhando em prol de nós mesmos, porque é a nossa natureza. Então nós trabalhamos para nós, mas depois, nesse caminho espiritual, nós começamos a perceber
que nós queremos nos unir ao Criador e ser um com Ele em similaridade de forma. Então nós começamos a doar, a trabalhar em tentar doar, não por nós mesmos, mas é muito difícil. O Criador ele vai cada vez corrigindo centelha por centelha da nossa alma, e o Criador vai fazendo esse trabalho. Mas se não for o ato de baixo para cima, não há mudança. Esse ato de baixo para cima quer dizer o ato do ser humano. O ser humano ele tem que entrar em ação. O ser humano ele tem que fazer as mitzvot, ele tem que ter a intenção de doar ao Criador e aos seres criados. Ele tem que começar a trabalhar em prol do Criador. Se ele ficar parado esperando tudo cair do céu, não vai acontecer, porque o Criador ele espera uma intenção e um desejo do ser humano. Então ele espera que o ser humano ele seja receptivo a ser corrigido, e ele seja receptivo a receber do Criador. Então o ser humano sendo receptivo ao Criador e querendo trabalhar em prol do Criador, o Criador com certeza, sem dúvida nenhuma, vai ajudar essa pessoa. E essa pessoa só vai se desenvolver, só vai crescer e perceber o Criador com a ajuda do Criador. Mas ela tem que começar realmente com a ação da própria pessoa. Então é muito importante a ação. A ação dentro do judaísmo, dentro da Kabbalah, a ação ela é muito importante. Nós não somos feitos para ser seres contemplativos, viver uma vida contemplativa, ficar meditando 24 horas por dia, tentando atingir um nível espiritual. Não é dessa forma. Nós somos feitos para ação, e a ação é você trazer o mundo espiritual para o nosso mundo, para corrigir o nosso mundo. Então nós precisamos não abandonar esse mundo e partir lá para Atzilut. Nós temos que trazer os atributos de Atzilut ao nosso mundo. E trazendo os mundos superiores ao nosso mundo, nós corrigimos o nosso mundo. Porque quando Malhut, que é a Sefirá mais baixa, que significa nós, nosso ego, quando ela se corrige, isso quer dizer que quando nós corrigimos a nós mesmos com a ajuda do Criador, e nós chegamos ao nível de Biná, por exemplo, isso quer dizer que Malhut, aquela Sefirá tão baixa, ela adquire as propriedades de Biná, ela adquire as propriedades do entendimento. Então, Biná e Malhut são uma só agora, porque no mundo espiritual a similaridade de forma, você ter as mesmas qualidades, os mesmos atributos, significa que você está unido, ou seja, que você se uniu em similaridade com aquele nível, com aquela Sefirá. Então isso quer dizer que Malhut e Biná agora são uma coisa só. Então quando nós elevamos o nosso mundo aos mundos superiores, isso quer dizer que o nosso mundo adquire as propriedades dos mundos superiores. Então isso mostra pra gente que não é pra gente ser uma pessoa como assim, um monge que vive nas montanhas, que abandona a sua vida, vive uma vida contemplativa. A gente tem que fazer o nosso papel nesse mundo, que é o mundo da ação. E com isso a gente vai realmente trazer mudanças, começando dentro do nosso meio, do nosso grupo, fazendo bem aqueles que estão mais próximos. Depois a gente começa a ter uma percepção maior e fazer o bem às pessoas que não são tão próximas a nós. Depois a gente começa a pensar em pessoas que não têm relação alguma conosco, pessoas que assim não tem nada a ver aparentemente conosco, que estão do outro lado do mundo, que independente de religião, crença. Então uma pessoa que ela tem essa percepção, como um cabalista, por exemplo, ele vê toda a humanidade como preciosos aos seus olhos, como seus filhos. Ele não faz mais essa distinção de que só os meus importam, mas toda a criatura importa.
E com isso eu não estou falando que todos nós temos que ser cabalistas, mas todos nós podemos chegar a um nível muito alto, uma elevação muito grande de alma. Um nível de um cabalista são poucas pessoas por geração, são poucas pessoas no mundo que chegam a ser realmente o nível de um cabalista, como o Baba Sali, por exemplo. Mas todos nós temos um potencial de chegar a um nível muito grande, a um nível que possa fazer a diferença no mundo. Então, a gente, por um lado, não podemos nos contentar com o nosso nível atual e nem podemos achar que eu não tenho capacidade de fazer uma mudança, não, então vou ficar aqui no meu canto e simplesmente viver minha vida como ela é e acabou. É isso. O ser humano, como ser de ação, ele tem por objetivo e obrigação fazer o bem a todas as criaturas, amar o próximo como a si mesmo. Ele não é um ser contemplativo, nem um anjo, ele não tem que se botar num pedestal ali também de que eu só me importo comigo mesmo, tudo que me importa é a minha própria vida. O ser humano ele pode sair desse estado e esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é sair realmente dessa visão limitada do ego de Malhut para começar a enxergar o quadro geral das coisas. Isso que a Kabbalah nos ensina, é enxergar, sentir o quadro geral. E isso é sentir o Criador. Porque quando você começa a sentir a criação, a sentir todos os sistemas que o Criador criou, você está sentindo o Criador. Então quando você começa a ter uma visão assim, um desejo universal, um desejo pela revelação do Criador em todo mundo, desejo pelo bem, você começa a sentir toda a criação do Criador e com isso você começa a sentir o próprio Criador. Continuando aqui o texto. Onde é que eu parei? Mas ela, por outro lado, sempre tem as suas queixas e exigências e não consegue justificar o comportamento do Criador. Nem o modo como ele age em relação a ela, e isto lhe dói, porque ela não é um com o Criador. Finalmente, ela chega a sentir que não é parte de qualquer santidade, embora ela seja ocasionalmente despertada pelo alto, e isso momentaneamente a reavive, logo ela cai novamente em um abismo. Porém, é isso que lhe faz compreender que somente Deus pode lhe ajudar e realmente atraí-la para mais perto. O homem deve sempre tentar se aproximar do Criador, isto é, tentar fazer com que todos os seus pensamentos se refiram a Ele. Isto quer dizer que mesmo que ela esteja no pior estado, do qual não possa haver uma grande queda, ela não deve abandonar o seu domínio, isto é, ela não deve pensar que há outra autoridade que a previna de entrar na santidade e que tenha o poder de beneficiar ou ferir. Isto é, ela não deve pensar que existe uma força do Sitra Hará, que significa o outro lado, que não permite a pessoa de fazer boas ações e seguir os caminhos de Deus. Ao invés, tudo é feito pelo Criador. Como dizia Baal Shem Tov, aquele que afirmar que há uma outra força no mundo, isto é, que ele pot, cascas, esta pessoa está no estado de servir a outros deuses. E não é necessariamente o pensamento da heresia que é a transgressão, mas se ela pensa que existe outra autoridade e força além do Criador, através disso, ela está cometendo um pecado. Além disso, aquele que diz que o homem
tem sua própria autoridade, ou seja, aquele que diz que ontem mesmo ele não quis seguir os caminhos do Criador, isso também é considerado cometer um pecado de heresia, ou seja, ele não acredita que apenas o Criador é o líder do mundo. Quando a pessoa comete um pecado, certamente deve se lamentar por isto e se arrepender por tê-lo cometido. Mas aqui também nós devemos colocar a dor e a lástima na ordem correta. Aquilo a que ela atribui a causa do pecado é neste ponto que ela deve se arrepender. A pessoa, então, deve se arrepender e dizer: eu cometi esse pecado porque o Criador me lançou abaixo da santidade em um lugar imundo, no lavatório, lugar de imundície. Isso é o mesmo que dizer que o Criador lhe deu um desejo, um apetite por se divertir, se respirar o ar de um lugar mal cheiroso. E você pode dizer que está nos livros que às vezes o homem encarna no corpo de um porco, e nós devemos interpretar que, como ele diz, a pessoa recebe um desejo e uma ânsia de extrair vida das coisas que ela já tinha determinado que eram desperdícios, mas agora ela deseja nutrir-se por meio delas. E também, quando a pessoa sente que está em um estado de ascensão e sente algum prazer no trabalho, ela não deve dizer: agora eu estou em um estado que compreendo que é valioso adorar o Criador. Ao invés, ela deve saber agora que ela foi favorecida pelo Criador, assim o Criador a trouxe próxima, e por esta razão, agora ela sente prazer no trabalho. Ela deve tomar o cuidado de nunca abandonar o domínio da santidade e dizer que há outra força operando além do Criador. Isso significa que a questão de ser favorecida pelo Criador, ou o oposto, não depende do homem em si, mas apenas do Criador. E o homem, com a sua mente externa, não consegue compreender por que o Criador agora lhe favorece e depois não. Igualmente, quando uma pessoa lamenta que o Criador não a traz para perto, deve tomar cuidado para não se referir a si mesma, ou seja, que ela está distante do Criador. Isto é assim porque ela se torna um recipiente para o seu próprio benefício, e aquele que recebe é separado. Ao invés, ela deve lamentar o exílio da Shekhinah, da divindade, ou seja, que ela está causando tristeza a Shekhinah. A pessoa deveria tomar como exemplo a ocasião em que algum pequeno órgão está dolorido. A dor é sentida principalmente no coração e na mente. O coração e a mente, que são todo o homem, que são a generalidade do homem. E certamente, a sensação de um simples órgão não se assemelha à sensação da completa estatura da pessoa, onde a maioria da dor é sentida. Igualmente, é a dor que a pessoa sente quando ela é distanciada do Criador, já que o homem é apenas um órgão da Santa Shekhinah, pois a Santa Shekhinah é a alma comum de Israel. Assim, a sensação de um simples órgão não se assemelha à sensação da dor em geral. Isso significa que existe tristeza na Shekhinah quando os órgãos são separados dela e ela não pode nutrir seus órgãos. E nós devemos dizer que é isso que os nossos sábios disseram: quando o homem lamenta, tá acabando? 9 minutos. E nós devemos dizer que este é o que os nossos sábios disseram: quando o homem lamenta, o que a Shekhinah diz? Isto é mais leve que a minha cabeça. Ao afastar a tristeza do afastamento de si próprio, é poupado de cair na armadilha do desejo de receber por si mesmo, que é considerado a separação da santidade. Aqui a gente está quase terminando esse artigo. Acho que vai dar tempo. O mesmo se aplica quando alguém se sente um tanto mais próximo da santidade, quando sente alegria ao ser favorecido pelo Criador. Então, também deve dizer que sua alegria é principalmente porque agora há alegria acima, dentro da Santa Shekhinah,
ao ser capaz de trazer seu próprio órgão próximo a ela, e que ela não precisa rejeitá-lo. E a pessoa deriva a alegria de ser recompensada com a capacidade de alegrar a Shekhinah, a divindade. Isto está de acordo com os cálculos acima, que quando existe alegria pela parte, esta é apenas uma parte da alegria do todo. Através desses cálculos, ela perde sua individualidade e evita cair na armadilha do Sitrahará, que é o desejo de receber para o seu próprio benefício. Todavia, o desejo de receber é necessário, pois é isso o que constitui uma pessoa, já que nada existe numa pessoa além do desejo de receber, que lhe é atribuído pelo Criador. Mas o desejo de receber prazer deve ser corrigido para adquirir a forma de doação. Isso quer dizer que o prazer e a alegria que o desejo de receber toma devem ter a intenção que há contentamento acima quando as criaturas sentem prazer, pois este é o propósito da criação, que é beneficiar as suas criações. Isto é chamado de alegria da Shekhinah acima. Por essa razão, a pessoa deve buscar conselho sobre como pode trazer contentamento acima, e certamente, se ela recebe prazer, o contentamento será mantido acima. Portanto, ela deve ansiar por estar sempre no palácio do rei e por ter a capacidade de lidar com os tesouros do rei, e isso certamente causará contentamento acima. Segue-se que todo o seu anseio deve ser apenas em prol do Criador. Aí a gente finaliza o primeiro artigo. Aí o próximo que a gente vai estudar é a divindade em exílio. Então aqui nessa parte final do Não Há Ninguém Além Dele, o Baal HaSulam é muito claro. O bom das coisas que estão, do modo que foi escrito esse livro, o Shamati, é que ele é bem claro para até as pessoas que não tem muita, não são experts em Kabbalah, vamos dizer assim, consigam entender pelo menos as mensagens principais que o texto traz para a gente. Então, nessa parte aqui, ele diz que o prazer que a pessoa sente é o prazer em sentir que a Shekhinah sente prazer. Entendeu? Agora você se tira do protagonismo e não é mais assim, o ponto central não é a alegria em você mesmo, mas você trazendo alegria e trazendo contentamento à divindade, trazendo contentamento ao próprio Criador. Entendeu? Agora então a pessoa sai do protagonismo, e quem entra no protagonismo é o próprio Criador, é a própria Shekhinah. Certo? Então, isso a pessoa ela está entrando em similaridade de forma com o Criador. Porque ela já sente nesse estado que ela é só uma parte do todo. Então, ela se vê como uma célula num grande corpo, que é a alma coletiva, que é a criação. Eduardo. Oi, Rodrigo. Desculpa incomodar, como vai acabar o tempo, só avisando que quem tiver alguma pergunta para fazer, como não vai dar tempo da pessoa fazer a pergunta e você responder agora, pode fazer depois das 5, antes de eu começar a Parashá. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida que alguém ficou, às 5 horas a gente recomeça. E aí, antes de começar o estudo, quem tiver pergunta aí, faz as perguntas para o Eduardo, ele conclui lá. Beleza? É só isso aí. Desculpa interromper. Nada, é isso mesmo. Estou vendo aqui que faltam 4 minutos. Assim, se vocês quiserem também, a gente pode, quando encerrar aqui, abrir mais uma para resposta de perguntas, ou se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Pode abrir já tô me ouvindo? Pode abrir já o link do Rodrigo, que o link do Rodrigo não está apresentando o tempo. Aí já emenda a aula dele direto, se não for atrapalhar de alguma forma a organização de vocês. Então a gente pode, depois das 5 aí tira essa sessão aí de perguntas e respostas
E aí eu faço o comentário da Paraxá no meio e a gente encerra com as considerações finais. Dá tudo certo, até para o pessoal poder. Eu mesmo vou ter que tomar um banho agora, ter que me preparar. E aí a gente toma esse fôlego, e aí anotem as perguntas que ficaram. E antes de começar o estudo da Paraxá, aí o Eduardo responde lá as perguntas, alguma dúvida que alguém tiver, ou quiser acrescentar alguma coisa. Aí lá na outra live a gente tem mais liberdade de tempo. Pode ter, Eduardo? Tranquilo? Beleza, pode ser dessa forma. Deixa eu ver aqui quanto é que falta. Eu tenho que ver esse negócio do tempo aqui. Eu vou disponibilizar o... Eu tenho um Google no Profite que ele tem o Google Meet ativado, né? Aí eu vou ver como é que ele tá, que faz muito tempo que eu não uso, que eu não costumo fazer chamada. Como no meu link, na aula da semana passada, não teve limite de tempo, né? Então, de repente, a gente pode também fazer o teste de eu abrir o link, eu abrir a sala para o Eduardo. De repente, na próxima aula, né, pode ser que não tenha esse limite de tempo, porque na Paraxá não teve, né? É verdade. E aqui para mim tá aparecendo, quer mais tempo, faça chamadas mais longas com o plano premium do Google. Eu não sei se é pago esse negócio. É pago. O Google quer te vender o produto dele, ó. Eu tenho isso ilimitado de graça, porque eu perguntei até pro Rodrigo, porque eu acho que eu também já fiz videoconferência pelo celular e também não tinha tempo não. Eu acho que do celular não tem tempo, mas também do celular tem um limite de pessoas que você pode pôr. E eu acho que aqui, mesmo sendo só 1 hora, acho que não tem limite, eu acho, não sei. Porque o Zoom tem isso. Sim. O tempo aqui tá acabando, falta 1 minuto. Aí é isso, pessoal. A gente conseguiu concluir aqui esse primeiro artigo, que é muito importante. Que simplesmente ele já traz aqui a ideia de você sentir o Criador como o todo. Então nesse finalzinho ele fala de você sentir o Criador, e a aula já vai acabar, depois a gente retorna, tá? Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser acrescentar mais aí do que entendeu. Show, 5 horas eu tô abrindo de novo aí, pessoal. Valeu.